Seu Antônio carregava mais do que apenas as marcas do tempo em seu rosto enrugado. Por 8 décadas, ele guardou uma carta que chegou em suas mãos durante a Segunda Guerra Mundial. Uma carta que explicava por que ele sempre chorava em silêncio toda véspera de Natal. Mas quando sua neta Gabriela finalmente leu aquelas palavras escritas à mão, em 1944, ela descobriu uma verdade sobre seu avô, que mudaria para sempre a forma como a família via aquele homem silencioso e misterioso. A casa simples na Vila Madalena guardava o cheiro de remédios misturado com café forte e o aroma das plantas que seu Antônio cuidava no quintal pequeno, mas bem organizado. As paredes eram cobertas de fotografias em preto e branco de uma época distante. Rostos sérios de homens jovens em uniformes militares, medalhas emolduradas que brilhavam pouco na luz fraca da tarde. Em uma estante de madeira escura, entre livros antigos e objetos esquecidos pelo tempo, havia uma caixa de metal enferrujada que ninguém da família jamais tinha visto aberta. Naquela tarde fria de dezembro de 2019, véspera de Natal, a tradição se repetiu mais uma vez. Antônio, sentado em sua cadeira de balanço desgastada, olhava pela janela com aquela expressão distante que todos conheciam bem, mas que ninguém conseguia compreender completamente. Os olhos claros, ainda vivos apesar da idade avançada, se enchiam de lágrimas silenciosas que escorriam pelas faces marcadas por quase um século de vida. Era sempre assim, todo ano, no mesmo dia, no mesmo horário, como um ritual sagrado de dor que ele nunca explicou para ninguém. Gabriela, sua neta de 28 anos, observava o avô da cozinha enquanto preparava o café da tarde. Ela sempre teve uma ligação especial com ele. Era a única que conseguia fazê-lo sorrir nos dias mais difíceis. A única que tinha paciência para ouvir suas histórias fragmentadas sobre tempos antigos. Mas havia algo no choro silencioso dele que a inquietava profundamente. Uma tristeza tão profunda que parecia vir de um lugar que as palavras não conseguiam alcançar. Vô. Ela se aproximou devagar, colocando a xícara de café quente na mesinha ao lado da cadeira dele. O senhor está bem? Todo ano é a mesma coisa nessa época. O que acontece que deixa o senhor tão triste? Antônio limpou os olhos com o lenço surrado que sempre carregava no bolso da camisa xadrez desgastada. Sua voz, ainda firme apesar da idade, saiu embargada. É coisa velha, menina. Coisa que não adianta mexer. Mas Gabriela não desistiu. Ela tinha estudado psicologia e sabia que traumas antigos, quando não processados, continuam doendo mesmo depois de décadas. Vô, talvez ajude a conversar. O senhor sempre fala da guerra, das batalhas, dos companheiros, mas nunca conta por que fica assim no Natal. Tem algo diferente nessa data, não tem? Antônio ficou em silêncio por longos minutos, o olhar perdido na janela onde a chuva fina começava a cair, criando pequenos rios no vidro embaçado. Foi quando ele fez algo completamente inesperado. Levantou-se da cadeira com a agilidade surpreendente de quem ainda mantinha a disciplina militar. Caminhou até a estante e pegou a caixa de metal que sempre esteve ali, mas que nunca ninguém tinha visto ele tocar. As mãos dele, marcadas por cicatrizes antigas e manchas da idade, tremiam ligeiramente quando colocou a caixa sobre a mesa da sala. Talvez seja a hora, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Talvez seja a hora de alguém saber. Gabriela sentiu o coração acelerar. Durante anos, ela e os primos especulavam sobre o conteúdo daquela caixa misteriosa. Alguns achavam que eram medalhas secretas, outros imaginavam documentos importantes. Mas ninguém nunca teve coragem de perguntar diretamente. Agora, finalmente, o mistério seria revelado. Vô, o que tem aí dentro? Antônio respirou fundo, como um homem se preparando para abrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente. Tem uma carta, disse ele com a voz quase inaudível. Uma carta que chegou nas minhas mãos em dezembro de 1944, quando eu estava na Itália, lutando contra os nazistas. Uma carta que mudou minha vida para sempre, mas que eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. Com dedos trêmulos, ele abriu a caixa revelando papéis amarelados pelo tempo, fotografias pequenas e desbotadas, uma medalha que brilhava pouco na luz da tarde, e no centro de tudo, um envelope lacrado com caligrafia feminina delicada. É dela, Antônio sussurrou, pegando o envelope com um cuidado quase religioso. É da Carmela, minha primeira namorada, a mulher que eu amei antes de conhecer sua avó.
Gabriela arregalou os olhos. O avô nunca havia mencionado nenhuma Carmela. Durante décadas, eles acreditaram que a avó Rosa tinha sido o primeiro e único amor da vida dele. Vô, quem era Carmela? Por que o senhor nunca falou dela? Antônio se sentou pesadamente na cadeira, o envelope nas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Carmela era uma moça italiana que conheci quando cheguei em Monte Castelo. Era enfermeira, cuidava dos soldados feridos, tinha os olhos mais bonitos que já vi na vida e um sorriso que conseguia fazer a gente esquecer que estava no inferno. Sua voz ganhou um tom nostálgico, como se estivesse revivendo cada momento daqueles dias distantes. A gente se apaixonou no meio da guerra, no meio da morte, no meio do caos. Era um amor impossível, mas era real. Gabriela se aproximou mais, fascinada pela história que nunca havia escutado. E o que aconteceu com ela, vô? O rosto de Antônio se contraiu de dor. A guerra acabou, eu tive que voltar para o Brasil, e ela ficou na Itália reconstruindo a vida dela. A gente se prometeu que ia se encontrar de novo, que ia dar um jeito de ficar juntos, mas... Ele parou, as palavras presas na garganta. Mas a vida tinha outros planos. O que Antônio contou em seguida foi de partir o coração. Ele e Carmela trocaram cartas por 2 anos após o fim da guerra. Ela falava sobre a reconstrução da Itália, sobre o trabalho no hospital, sobre os planos de vir para o Brasil ou de ele voltar para a Europa. Ele falava sobre a dificuldade de readaptação à vida civil, sobre os pesadelos com a guerra, sobre a saudade que doía no peito. Eram 2 almas feridas tentando se curar através de palavras escritas a tinta azul em papel barato. Mas em dezembro de 1946, as cartas dela pararam de chegar. Antônio continuou, a voz cada vez mais fraca. Eu escrevi várias vezes, sem resposta. Pensei que ela tinha desistido de mim, que tinha encontrado outro homem, que tinha mudado de ideia sobre nossos planos. O que ele não sabia era que Carmela havia contraído tuberculose, uma epidemia que assolava a Itália no pós-guerra, e estava internada em um sanatório longe de sua cidade natal. Em 1947, eu conheci sua avó Rosa. Antônio explicou, olhando para uma fotografia antiga na parede. Ela era uma mulher maravilhosa, gentil, carinhosa. Eu me casei com ela porque precisava seguir em frente, porque achava que Carmela tinha me esquecido, porque a vida não podia parar por causa de uma saudade. O casamento com Rosa foi feliz. Eles tiveram filhos, construíram uma família, viveram 45 anos juntos até ela morrer. Mas Antônio nunca esqueceu completamente sua primeira paixão. E essa carta, vô? De quando é? Gabriela perguntou, apontando para o envelope que ele segurava. Chegou em 1984, respondeu ele. 40 anos depois da guerra. Um advogado italiano me procurou através da Cruz Vermelha. Antônio abriu o envelope com cuidado extremo, revelando várias folhas de papel fino escritas em português, com a ajuda de um tradutor. Carmela tinha morrido 2 anos antes, de câncer, mas antes de morrer, ela pediu para um advogado me encontrar e entregar esta carta. Gabriela sentiu um arrepio. O senhor leu a carta? Antônio balançou a cabeça. Nunca tive coragem. Durante 35 anos essa carta ficou guardada aqui, lacrada. Eu sabia que se lesse, ia descobrir coisas que talvez fosse melhor não saber. Sua avó já tinha morrido quando a carta chegou, mas mesmo assim, parecia traição ler algo de outro amor. Ele estendeu a carta para Gabriela. Mas agora, eu preciso saber. Você pode ler para mim? Eu não tenho mais coragem de enfrentar isso sozinho. Com as mãos tremendo, Gabriela desdobrou as folhas amareladas. A primeira página estava datada de março de 1984, escrita em italiano e traduzida para o português por alguém que claramente se esforçou para manter a delicadeza do texto original. Meu querido Antônio, ela começou a ler em voz alta. Se você está lendo esta carta, significa que consegui encontrá-lo através do advogado antes que fosse tarde demais. Há tanto que preciso te contar, tanto que deveria ter dito há 40 anos. O que veio em seguida chocou tanto Antônio quanto Gabriela. Carmela explicava que nunca parou de escrever para ele, mas suas cartas nunca chegaram ao Brasil por causa dos problemas nos correios do pós-guerra. Ela havia contraído tuberculose em 1946 e ficou internada por 2 anos em um sanatório, impossibilitada de se corresponder.
Quando se curou, tentou localizá-lo através de organizações militares, mas o endereço que ela tinha estava desatualizado. Eu nunca me casei. Gabriela continuou lendo, a voz embargada. Durante todos esses anos, guardei a esperança de te encontrar novamente. Trabalhei como enfermeira até me aposentar. Cuidei de crianças órfãs da guerra. Vivi uma vida útil, mas sempre com um vazio no coração que só você poderia preencher. Antônio começou a chorar silenciosamente. Décadas de culpa e dor finalmente encontrando explicação. Mas o que veio na segunda página da carta foi ainda mais impactante. Meu querido, preciso te contar sobre nossa filha. Gabriela leu e parou arregalando os olhos. Nossa filha? Ela perguntou para o avô que estava pálido. Continue lendo, ele sussurrou, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Sim, Antônio, você tem uma filha. Quando você partiu da Itália em 1945, eu não sabia que estava grávida. Descobri 2 meses depois. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Gabriela continuou lendo com a voz trêmula. Ela se chama Maria Antonella. Tem os seus olhos claros e sua determinação. Criei ela sozinha, contando histórias sobre o pai brasileiro que era herói de guerra, que um dia voltaria para nos buscar. Ela cresceu sabendo que tinha um pai do outro lado do oceano, alguém que a amava mesmo sem conhecê-la. Antônio levou as mãos ao rosto, soluçando como uma criança. Maria Antonella se tornou médica. Gabriela continuou. Se casou com um bom homem, teve 3 filhos. Seus netos? Antônio. Ela sempre quis conhecê-lo. Sempre sonhou com o dia em que poderia abraçar o pai. Mas quando finalmente conseguimos seu endereço através da Cruz Vermelha, foi tarde demais. Maria Antonella morreu em um acidente de carro em 1983, um ano antes de eu escrever esta carta. Ela tinha 38 anos. A dor no rosto de Antônio era indescritível. Descobrir que teve uma filha que nunca conheceu, que ela havia morrido sonhando em encontrá-lo, que tinha netos do outro lado do mundo, era mais do que qualquer coração podia suportar. Por isso eu choro todo Natal, menina. Ele explicou entre lágrimas. Maria Antonella nasceu no dia 24 de dezembro de 1945. Sem eu saber, toda véspera de Natal era aniversário da minha filha. Mas a carta não terminava ali. Carmela contava que havia deixado uma pequena herança para os netos de Antônio no Brasil, porque Maria Antonella sempre disse que queria conhecer os irmãos brasileiros que ela imaginava ter. Ela também deixou fotografias, cartas que Maria Antonella escreveu para o pai que nunca conheceu, desenhos que ela fez quando criança mostrando como imaginava que ele seria. Antônio. Gabriela leu a parte final da carta. Eu morrerei em paz, sabendo que você soube da verdade. Maria Antonella era nossa maior obra de arte, nascida do amor mais puro que já senti na vida. Sei que você constituiu família no Brasil. Sei que deve ter sido feliz, e isso me deixa feliz também. Mas preciso que saiba que você foi amado intensamente, que gerou uma vida linda, que seus netos italianos cresceram ouvindo histórias sobre o avô brasileiro corajoso. A carta terminava com um endereço em Milão e uma fotografia. Gabriela abriu o envelope menor que estava junto e encontrou uma foto em preto e branco de uma jovem mulher segurando um bebê, ambas com os olhos claros característicos da família. No verso, estava escrito: Maria Antonella, 6 meses, dezembro de 1946. Ela tem seus olhos, meu amor. Antônio segurou a fotografia com mãos trêmulas, estudando cada detalhe do rosto da filha que nunca conheceu. Ela é linda, sussurrou. Parece com você quando era bebê, papai, disse uma voz atrás deles. Era Roberto, filho de Antônio e pai de Gabriela, que havia chegado para a ceia de Natal e escutado parte da conversa. Pai, por que nunca contou isso para a gente? Porque eu não sabia, Antônio respondeu, estendendo a carta para o filho. Durante 35 anos, eu carreguei a culpa de ter abandonado Carmela, de ter esquecido dela para me casar com sua mãe. Eu nunca soube que ela estava doente, nunca soube da nossa filha, nunca soube que ela me esperou a vida inteira. Roberto leu a carta em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas conforme compreendia a magnitude da descoberta. Pai, isso significa que temos família na Itália? Que eu tenho uma meia-irmã? Antônio assentiu tristemente. Tinha, filho. Maria Antonella morreu há mais de 30 anos. Mas temos sobrinhos, primos, uma família inteira que nem sabe que existimos.
Gabriela pegou o endereço que estava na carta. Vô, a gente pode tentar encontrar eles. Pode tentar fazer contato com os filhos de Maria Antonella. Eles devem ter mais de 40 anos agora. Podem ter filhos, seus bisnetos. Nos meses que se seguiram àquela revelação, a família brasileira começou uma jornada para encontrar os parentes italianos. Através da internet e de organizações que ajudam a reunir famílias separadas, conseguiram localizar Marco, Giovanni e Lucia, os 3 filhos de Maria Antonella. O contato inicial foi feito através de e-mails traduzidos, mas logo evoluiu para videochamadas emocionantes, onde avô e neto se conheceram através de uma tela, separados por um oceano, mas unidos pelo sangue e pela história. Marco, o filho mais velho, contou que a mãe sempre falou sobre o avô brasileiro, sempre manteve viva a esperança de um reencontro. Ela guardava recortes de jornal sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, sonhava em visitar o Brasil, ensinava palavras em português para os filhos. Mamãe dizia que um dia o nono Antônio ia aparecer. Marco explicou através do tradutor online. Ela morreu acreditando nisso. 1 ano depois da descoberta da carta no Natal de 2020, mesmo com as dificuldades da pandemia, Marco conseguiu vir ao Brasil para conhecer pessoalmente o avô que a mãe tanto falou. O encontro no aeroporto foi emocionante, repleto de lágrimas e abraços. Marco trazia fotografias da mãe, cartas que ela escreveu mas nunca enviou, objetos pessoais que queria que ficassem com a família brasileira. Nono, Marco disse em português bem articulado. Mamãe sempre dizia que o senhor era um herói. Agora entendo por quê. O senhor não sabia que ela existia, mas mesmo assim ela cresceu se sentindo amada pelo pai. Isso é milagre, não é? Antônio, aos 98 anos, finalmente sorriu em uma véspera de Natal. Pela primeira vez em décadas, 24 de dezembro se tornou uma data de alegria, ao invés de dor silenciosa. Marco permaneceu no Brasil por 1 mês, conhecendo a família, ouvindo histórias sobre o avô, compartilhando memórias sobre a mãe. Ele contou que Maria Antonella se tornou pediatra justamente por causa das histórias que Carmela contava sobre como Antônio cuidava dos soldados feridos durante a guerra. Ela dizia que tinha sangue de cuidador que herdou isso do pai, Marco explicou. Quando chegou a hora de Marco voltar para a Itália, ele fez um convite que transformou os últimos anos de vida de Antônio. Nono, o senhor gostaria de conhecer a Itália? Gostaria de visitar o túmulo da mamãe e da nona Carmela? A família toda quer conhecer o senhor. Mesmo com a idade avançada, Antônio decidiu fazer a viagem que adiou por quase 80 anos. Em 2021, aos 99 anos, Antônio pisou novamente em solo italiano acompanhado de Roberto e Gabriela. A viagem foi cansativa, mas emocionalmente transformadora. Ele visitou os lugares onde lutou durante a guerra, o hospital onde conheceu Carmela, o cemitério onde estão enterradas as 2 mulheres que mais amou na vida. No túmulo de Maria Antonella, ele deixou uma carta escrita especialmente para ela, pedindo perdão por não ter estado presente, agradecendo por ela ter existido, prometendo cuidar da memória dela para sempre. A família italiana recebeu Antônio como o herói que ele sempre foi na imaginação de Maria Antonella. Giovanni, o filho do meio, havia se tornado historiador e pesquisou sobre a participação do avô na guerra, descobrindo detalhes sobre batalhas, condecorações e atos de coragem que nem a própria família brasileira conhecia. Lucia, a filha mais nova, era artista e fez um retrato de Antônio jovem baseado nas fotografias antigas, um presente que o emocionou profundamente. Quando Antônio voltou para o Brasil, era um homem transformado. O peso de 8 décadas de dor havia sido substituído pela alegria de ter encontrado uma família que nunca soube que existia. Ele passou os últimos meses de vida compartilhando histórias, ensinando palavras em português para os netos italianos através de videochamadas, planejando uma segunda viagem que infelizmente não conseguiu fazer. Antônio morreu em 2022, aos 100 anos, cercado pela família brasileira e italiana, através de uma videochamada. Suas últimas palavras foram: "Agora vou encontrar minhas meninas. Vou contar para Maria Antonella como são lindos os filhos dela." No funeral, representantes da família italiana estavam presentes, e Marco fez questão de discursar. "Meu avô viveu 3 vidas. A vida de soldado, a vida de pai de família no Brasil,
e a vida de Nono que descobrimos nos últimos anos. Todas foram vidas de amor. A história de Antônio nos ensina que algumas verdades chegam até nós no momento certo, mesmo que seja décadas depois. Nos mostra que o amor verdadeiro transcende tempo e distância, que família não é apenas quem está perto, mas quem carregamos no coração mesmo sem saber. Nos lembra que nunca é tarde demais para descobrir pedaços da nossa história que estavam perdidos, e que algumas lágrimas guardam segredos que precisam ser compartilhados para que possam se transformar em alegria. Hoje, a caixa de metal enferrujada não está mais na estante da casa da Vila Madalena. Ela se tornou um tesouro familiar, dividido entre Brasil e Itália. Suas relíquias conectando duas famílias que descobriram que sempre foram uma só. E toda véspera de Natal, tanto no Brasil quanto na Itália, a família se reúne para lembrar de Maria Antonella, de Carmela e do velho soldado que guardou uma carta por 8 anos, até encontrar coragem para descobrir que tinha sido amado muito mais do que jamais imaginou. Se você tem cartas não lidas guardadas em gavetas empoeiradas, talvez seja a hora de abri-las. Se existem histórias de família que nunca foram contadas, talvez seja o momento de perguntar. Se há pessoas que você perdeu de vista e sempre quis reencontrar, lembre-se que a tecnologia de hoje torna possível conexões que pareciam impossíveis. O tempo pode separar, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para reunir. Conte nos comentários se você já descobriu algum segredo de família que mudou sua perspectiva sobre o passado. Você conhece algum veterano de guerra com histórias não contadas? Já encontrou cartas antigas que revelaram verdades surpreendentes? Compartilhe sua experiência, porque às vezes nossas histórias ajudam outras pessoas a encontrar coragem para descobrir suas próprias verdades. Inscreva-se no canal para mais relatos reais que nos lembram que a vida é cheia de mistérios esperando para serem desvendados. E deixe seu like se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o nosso.